Oi pessoal, espero que todos estejam muito bem. Para que vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Para vocês deixarem um belo like, se inscrever no meu canal, ativar um sininho de notificação para receber vídeos. E também não esqueça de deixar um like. Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui. Esse gatinho que está atrapalhando. Aqui tá atrapalhando. Cadê esse caminho desse gato? Dá licencinha. Esse tá bom? Vamos ler aqui. A origem da Santa Ceia. Achei tá aqui. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegarão os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse a ida à cidade. A um certo homem disse-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Meus discípulos fizeram como Jesus lhe ordenará. Os prepararão a Páscoa. Em Mateus versículo 26, 17, 19, até o 26 até o capítulo 26, 17, versículo 17 até o 19. Essa narrativa mostra claramente que os discípulos do Senhor Jesus não tinham ideia do significado da Santa Ceia e esperavam participar da Páscoa, pois aquele dia fora separado do calendário judeu para a comemoração das festas dos pães ázimos. Ora, a Páscoa para judeus significa festa, que é o dia que se comemora a libertação de Israel do jugo egípcio. Foi instituída antes de acontecer a 10ª e última praga imposta por Deus na terra do Egito. Naquela oportunidade, Deus ordenou que a cada família tomasse um cordeiro ou cabrito sem defeito de sacrificasse. Seu sangue deveria ser posto de ambas as obreiras e na verga da porta, nas casas em que ele seria comido, assado com acompanhamento, pães ázimos sem fermento e ervas amargas. Cada participante daquela Páscoa deveria ter suas costas cingidas, sandália nos pés e cajado na mão. Em Êxodo capítulo 12, vamos ler aqui. Todo o ritual da Páscoa aponta que o Salvador Jesus Cristo, após sua participação, juntamente com seus discípulos, o Senhor tomou um pão, abençoando-o, partiu aos deles, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue. O sangue do Novo Testamento é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículo 26 até o 28. Está escrito a mesma coisa. Embora o Senhor Jesus não tenha feito nenhum paralelo da Páscoa com a Santa Ceia, até porque ele participou primeiramente da Páscoa e depois da ceia, podemos compreender perfeitamente que ele quis instituir a sombra da Páscoa, uma liturgia que estivesse no mesmo calor espiritual da Páscoa para todos que aceitam como seu Salvador. Para exemplar, tomemos o povo judeu que teve na Páscoa a marca de sua libertação. Se o povo judeu teve a marca de sua libertação na Páscoa, qual seria a marca da festa litúrgia para os povos não judeus que aceitassem como o Senhor Jesus como seu Salvador? Como expressariam a sua libertação do pecado e do inferno? Como propósito, o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia. Vamos ler aqui, página 10. A Santa Ceia da Igreja primitiva. Tá meio bagunçada com essas coisas? Vamos conseguir. A Santa Ceia significa a comunhão do próprio Senhor
Jesus, pois está escrito: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão de sangue de Cristo, e o pão que não porventura, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Está escrito aqui, na sexta Santa Ceia da Igreja Primitiva. Isto explica a necessidade da união da Igreja inteira, pois todos nós participamos do mesmo pão e nós somos um só pão. Uma única natureza participando da natureza do Senhor Jesus Cristo, conforme em Apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, diz: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Nessas palavras do apóstolo Paulo, podemos perceber o Espírito que reinava em cada coração ao participar da comunhão, tendo em vista que os primeiros cristãos eram judeus. Esses inseriam na cerimônia da Santa Ceia a festividade da Páscoa, ou seja, era comum que antes de participarem da Santa Ceia, conforme o próprio Senhor Jesus fez, participassem de uma grande festa, a qual chamada de Páscoa. Nesta festa comiam e bebiam exageradamente, até o ponto de se embriagarem, como se caso que a igreja em Corinto, pois para depois participarem da mesa do Senhor. Essa foi a principal razão de que o apóstolo Paulo fazia seria as advertências àquela igreja, conforme vemos no texto abaixo. Vamos ler aqui da 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 até o 22. Vamos ler aqui. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vós ajuntais na igreja, entre vós dissensões, e em parte eu creio, então importa que haja entre vós heresias, para que os são sinceros e manifestem entre vós. De sorte que, quando vós ajuntais num lugar que não para comer a ceia do Senhor, porque comendo toma antecipadamente a sua própria ceia, assim tem fome, e o outro embriagar-se, não tendes porventura em casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm, que vós louvar-vos, e isto não vós louvo. Está escrito. Acabei de ler. Vamos ler aqui. A Santa Ceia na igreja de Corinto recebeu severas críticas por parte de Paulo, que pois não era comemorada no Espírito de Cristo, mas totalmente na carne. A partir desse episódio, o apóstolo Paulo deu um fim na festa que antecedia a Santa Ceia. A mesa é um verdadeiro banquete para o corpo físico e espiritual, que conforme verificaremos mais adiante. A gente finalizar, para a gente fechar com chave de ouro, o significado da Santa Ceia. Quando o Senhor Jesus determinou com o pão abençoado e partiu os seus discípulos, que era o seu corpo, que estava mostrando o real sentido da sua vida física,
O pão representa o seu vigor e sua saúde, partido em vós de todos os que aceitam como Senhor, a fim de que se tornarem participantes da sua própria natureza, gozando de sua saúde física. Aliás, é exatamente por isso que o profeta Isaías afirma em Apóstolo Paulo, Isaías capítulo 53, versículo 4, disse: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou em si mesmo. Vamos ler aqui. A sua carne atraiu todas as nossas doenças e enfermidades. Consequentemente, nós não precisarmos ficar mais ficar doentes. Satanás não tem mais direito de exercer o domínio sobre o nosso corpo físico, pois tem essa natureza do Senhor Jesus, pela fé, pela participação da pão da Santa Ceia, igual conforme disse o Senhor Jesus em Marcos capítulo 14, versículo 22. De Marcos. Daqui daqui. Vem pra gente finalizar. Vamos lá. 22. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, o partiu e deu-lhe o que disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Deixa daqui. A gente vamos ler aqui de novo. Mesma coisa que eu acabei de... Vamos ler. Da mesma forma, depois de abençoar o vinho, o Senhor Jesus deu aos discípulos e disse: porque isto é o meu sangue. Está escrito aí em Mateus, capítulo 28, capítulo 26, versículo 28, disse: porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Assim que vamos encerrar o vídeo por aqui. Vamos ler mais uma parte. Espero de coração que tenha gostado. Não deixa de se deixar um belo likezinho maroto para deixar o meu canal crescer. Vou ficar por aqui e até a próxima.